Mateus 13, a partir do 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para o cesto e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sérgio, Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Henrique, alegria em vê-los aqui. Família abençoada. Olha aí, temos audiência lá do litoral. TBC Praia Grande aqui, marcando presença. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe vocês. Falando em litoral, falando em praia, né? Nós lembramos aqui de pesca, o que trata essa parábola. Fala aqui sobre a pesca. E tá aqui, ó, o nosso profissional da pesca, nosso amigo Will Robson. Existem muitas modalidades de pesca. Entre elas, né, tem a pesca com vara. E só da pesca com vara tem aí diversas modalidades, né? Tem a pesca que o pessoal faz do barco, que faz de barranco. Tem o pessoal que vai nos pesqueiros, né? E de certa forma, tá aí o meu amigo Will para me ajudar. A pesca com vara, dependendo da isca que você coloca, né? Você define o peixe que você vai pegar. Então, ela não é totalmente seletiva, mas ela de uma forma, né, consegue fazer uma certa seleção, porque dependendo a isca que você usa, você vai pegar alguma determinada espécie de peixe. E falando em seleção, eu creio que a pesca mais seletiva é a pesca submarina. É aquela, né, que o mergulhador ele coloca lá um snorkel, né, ou mesmo o tanque de ar, e ele mergulha com um arpão na mão. Por que ela é seletiva? Porque o pescador ele escolhe a sua presa, porque ele está vendo, ele está submerso, né? Então ele vai ali com o arpão e quando ele encontra o peixe que ele quer, ele dá aquele tiro com o arpão, né? E aí ele seleciona exatamente o peixe que ele quer. Mas a maioria das pescas não são tão seletivas assim, né? Porque como o peixe está submerso, o pescador ele não tem como escolher, né? A não ser aqui na pesca submarina, onde realmente pode ser selecionado o peixe. Tem a pesca com tarrafa, né? No interior nós usávamos muito essa modalidade de pesca. Quem não conhece, né, a tarrafa é uma rede que deve ter aí em torno de uns 3 ou 4 metros, não é isso, Will? Fala aí, dá umas dicas aí, Will. E a tarrafa, o pescador ele junta ela aqui no braço, né, e ele joga ela pro ar, então ela abre, né, e cai, formando um círculo, né, ela cai num determinado lugar e todos os peixes que estão ali à volta, né, abraçado por esta rede chamada tarrafa, e quando eles puxam a corda, ela se fecha, né? Ela se fecha e traz os peixes. Então, a tarrafa ela é um pouco mais seletiva, ou melhor, ela tem uma certa seletividade porque ele joga num determinado lugar. Se as águas for claras, né, dá até para ver o cardume. Mas vem ali o que tá, né? Dentro daquele raio que ela abrangeu, né, ela pega os peixes. Tem uma pesca chamada linhada, que é parecida com a pesca de vara, né, porém a linhada ela é amarrada e se coloca geralmente num rio que tem uma correnteza, né, ela fica ali aquela linha balançando ali. Usa-se muito no Amazonas, né, nos rios para pegar algumas determinadas espécies de peixe, coloca lá a linhada e vem, né, aquilo que aparecer. Na vara, quando o pescador ele sente o peixe, né, ele tem como dar lá a fisgada, né? A linhada não, ela fica lá, o peixe mesmo que vai lá, pega e se prende sozinho. E aí o pescador vai e puxa. E tem a rede,
né, que trata essa parábola. Por que eu falei de algumas modalidades e dei destaque a ser seletivo ou não? Porque a pesca com rede, ela não é nada seletiva. Ela pega o que está ali, né? Ela geralmente, né, é uma rede que ela tem boias na parte de cima e chumbo na parte de baixo. Então a rede ela fica esticada, né, no lugar. E provavelmente esse tipo de pesca que Jesus fala aqui é a chamada pesca de arrasto. Como é que funciona isso? É uma rede, né, que tinha aí aproximadamente 10 metros, né, por 2. E aí 2 barcos esticavam essa rede. Então a rede ficava esticada entre 2 barcos e esses barcos vinham rumo à praia. E aí eles vinham arrastando, né, tudo que estava no caminho. Aquelas redes pegavam e traziam. Então não havia nenhum tipo de seleção. Elas vinham arrastando, né, todos os peixes que estavam pelo caminho. Nossa amiga Nívia está aqui dizendo que tem saudade. E o nosso maestro Misael disse que jogava tarrafa lá em Ribeirão. Eu lá em Santa Fé do Sul, né, perto de Mato Grosso, nós pescávamos muito com tarrafa. Então aqui a rede, provavelmente a rede de arrasto, né? Essa rede que vem arrastando e pegando tudo que está pelo caminho. Falamos um pouco de pesca, né? Os universitários aí ficou devendo aí os esclarecimentos. Nós fomos para o nosso retiro de casais no final do ano, né? E foi uma disputa para ver quem pegava peixe. E os mais experientes, né, acabaram não pegando tanto peixe assim. Lá no retiro de casais estava mais para os amadores, né? E o Will salvou minha vida. Preparou lá uma vara, né? E colocou lá um pedaço de salsicha. E eu consegui pegar o meu peixe. Me livrei aí graças ao Will, que estava uma disputa para ver quem ia pegar. E eu vou contar para vocês. Teve pescador de primeira que passou todos os dias do retiro lá tentando pegar um peixe. E na hora de ir embora, todo mundo de mala pronta, entrando no carro, ele ainda estava lá, ó, na beira do lago. Tadinho. E não pegou nada. Eu não vou contar que é o Carlos, não vou falar porque é falta de ética, né? Falar que é o Carlos da Tina. Eu não vou contar que é ele que ficou lá todos os dias e não pegou nada. Mas vamos lá, queridos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, né, que usa aí essa parábola da rede, porque a rede pega tudo que está no caminho. Jean, meu amigo, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Nossa amiga Top Hair, lá de Hermelino, tá aí. Deus te abençoe. Alexandre, Deus é contigo. Ô Misa, não é pra falar que é o Carlos não, Misa. Tira isso, apaga esse comentário aí, senão depois todo mundo vai saber que foi o Carlos da Tina que não pegou nada. Por isso nem vou falar nada. Ô Will, não entrega não que foi o Carlos, Will. Que é isso, gente. Então a rede mostra isso, que não há uma seleção na hora da pesca, né? A pesca aqui representa o evangelismo, né? O evangelismo ele é feito de forma geral, né? Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados. O evangelismo ele abrange a todos, né? Então lançar a rede, e diz lançar em todo lugar, né? Até os confins da terra. Essa parábola ela começa falando sobre o evangelismo, né? Evangelizar. Essa parábola também está classificada como uma das parábolas do reino dos céus, como são conhecidas, né? As parábolas que Jesus usava para ilustrar o reino dos céus. E aqui algo interessante sobre as parábolas, né? Por que Jesus falava por parábolas? Uma das funcionalidades da parábola é despertar curiosidade. Assim como Deus ensinou o povo de Israel nas suas festas, né? Como a Páscoa, né? Que eram festas que despertavam a curiosidade. Como é que funcionava isso? Vou falar especificamente da Páscoa, né?
quando os pais sentavam à mesa com os filhos e estavam com aquela mesa cheia de elementos que não eram corriqueiros, né? Não era do dia a dia, e de repente os filhos se sentavam numa mesa que tinha lá pães sem fermentos, pães feitos com ervas amargas, e tinha todo um ritual. E aí Deus disse assim: quando os filhos perguntarem, pai, por que nesse dia nós comemos dessa forma, por que nós fazemos esse rito? Aí os pais explicavam: olha, é porque quando estávamos no Egito, quando éramos escravos, então aquilo era oportunidade de falar. Quando Deus disse para Josué tirar aquelas pedras do rio, aquelas 12 pedras, e fazer ali, né, um monumento, ele disse também para quando os filhos virem e perguntar: pai, o que é aquilo? O que significa aquele monte de pedras? Aí o pai tinha a oportunidade de explicar para o filho: olha, isso foi quando Deus abriu o rio para que o povo pudesse atravessar. O que nós aprendemos com Deus? Que a curiosidade, o desejo de saber, é um elemento fundamental para que não somente venhamos ter entendimento das coisas do reino, mas para que também fique gravado em nossa mente. Então, esses momentos devocionais da manhã, que você tem esse coração, que você se interesse e fala assim: puxa, eu quero aprender algo novo sobre a palavra de Deus, o que vamos falar, né, sobre essa parábola. Então este coração desejoso de aprender, a curiosidade, faz com que a gente grave as coisas. Quando nós ficamos curiosos por um assunto, nós vamos atrás pesquisar, né? Quando o pessoal começa a ir entre alguma onda, começa a fazer alguma coisa diferente, a gente fala: mas por que estão fazendo isso? O que isso significa? Por que está todo mundo vestido assim? E assim nós vamos atrás para aprender. Então, uma das coisas fortes na parábola é despertar em nós essa curiosidade. O que Jesus quis dizer? Por que ele usou a rede, né? Por que ele falou dos pescadores? Então, a parábola, ela traz essa coisa do mistério, né? De não dar logo de cara a revelação, mas nos levar a querer descobrir, querer saber mais. Então, este coração que os filhos de Deus têm que ter, o desejo de mais, de querer saber mais. Um grande exemplo sobre isso é Moisés. Moisés, um homem que teve experiências maravilhosas com Deus. O homem que falava face a face com Deus, ouvia a sua voz. Moisés, que foi usado por Deus para exercer juízo no Egito, né? Um homem que invocou ali as pragas sobre o Egito, um homem que estava ali diante daquele mar e tocou com o cajado e o mar se abriu. Moisés, um homem que viveu experiências extraordinárias com Deus. É impressionante você ver Moisés querendo mais de Deus. E aí Moisés vai com ousadia e fala: Senhor, mostra-me a tua face. Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero ter mais intimidade contigo, e eu quero te desafiar, queridos, realmente a buscar em Deus este coração de desejar ter mais de Deus, independente das experiências que você tenha com Deus. Desuíta, Zu, independente daquilo, Alexandre, que você já viveu com Deus, independente, Isaías, de toda a experiência que você tem, aquilo que você já viveu, Silene, Ana Lúcia, aquilo que você já experimentou de Deus, independente disso, deseje mais. Deus tem mais. Por isso ele nos convida para águas profundas, para experimentar mais de Deus. Deus tem sempre mais para nós. E esse coração, né, que desperta em nós a curiosidade, o desejo de saber, o desejo de ter mais de Deus. Então essa parábola do reino de Deus é como a parábola do tesouro escondido, né, que nós já ministramos aqui, que fala sobre as revelações bíblicas, né, que Deus nos dá. Então, essa parábola fala exatamente disso, de buscar mais de Deus, Nívia, de desejar ter mais de Deus, Ludmila. Então, as parábolas nos dá esse coração, nos traz esse desejo, assim como a pérola, né, de alto valor, que fala aqui sobre as riquezas espirituais que estão disponibilizadas em Cristo Jesus. E agora essa parábola da rede, que fala sobre
a exigência que Deus tem com seus filhos, né? De buscar pessoas, de evangelizar, de repartir, Neuzinha, aquilo que nós temos, esse desejo, né? De ir alcançar pessoas, como Jesus disse, de graça recebesse, de graça dá. Então essa parábola nos desafia a evangelizar, a falar sobre Deus, a falar sobre o reino, e esta rede que sai apanhando todos aqueles que estiverem no caminho, né? Então quando nós estamos pregando, nós não estamos olhando a quem estamos falando, nós falamos a todos. Cada palavra usada por Jesus nesta parábola possui, né, um significado, né? E cada palavra aqui tem aí uma representação. A rede representa a tarefa de evangelizar, de falar do reino, de propagar o evangelho. Os pescadores são os crentes, são os filhos de Deus, são aqueles que receberam a Cristo, né? O mar representa aí toda a humanidade, sem distinção e de lugar ou de tempo, né? Porque a evangelização acontece em todos os tempos, em todos os momentos. Por isso que Paulo instruiu Timóteo dizendo: pregue a palavra em tempo, fora de tempo, pregue a palavra. O que ele estava dizendo? Lance a rede ao mar. Continue a falar de Jesus, continue a falar do reino, continue a ser um canal de bênção na vida de alguém. A praia, né, e os cestos que a parábola fala representa aí a igreja, não um prédio, né? A igreja são pessoas, representa aí a igreja, né? Que como acontece aí na parábola que fala sobre a hospedaria, né? Então representa a igreja. A evangelização não pode ser seletiva, por isso que nós começamos aqui a falar sobre algumas pescas que são seletivas, mas a evangelização não é seletiva. A evangelização deve acontecer e recolher toda espécie de peixe, como diz a parábola. Lá no interior, né, lá em Santa Fé, nessa época que eu estive ali com os meus primos, nós pescávamos de rede também. E depois, quando você tira a rede, você tem que, ali quando chega no barco, né, você vê que vem peixes que não são próprios ou são muito pequenos e eles são tirados, né, no primeiro momento, já são separados. Mas pega tudo que está no caminho. Pega aí, às vezes vem até cobra d'água, né, vem um monte de coisa lá que tem que ser tirada. Nós quando vamos para a praia, eu e a Juliana, a gente gosta de acordar cedo e sair para caminhar, né? Tem gente que não gosta muito não. O meu cunhado e meu tio, ele não quer saber de caminhar não. Mas minha sobrinha Rebeca, né, que gosta de caminhar cedo na praia, a Juliana. E quando a gente sai, tem um horário que nós vemos o pessoal chegando, né? Alguns pescadores, eles ficam tudo ali esperando no horário para chegar o barco. E nós acompanhamos algumas vezes quando o barco chega. E eles correm ali para a praia, né, para ajudar a puxar a rede, porque a rede vem pesada, né, vem com toda espécie de peixes. Então assim é a evangelização. Não há distinção de cor, raça, sexo, língua ou condição social. Então a evangelização acontece para todos. Mas há um processo de separação dos peixes, né? Os peixes que são próprios ou impróprios, como eu falei. Quando você fica ali na praia, né, acompanhando os pescadores, eles vão descartando alguns peixes ali logo de cara que são impróprios, né, que não são apropriados para a alimentação. Então eles são descartados, né? Assim também haverá nessa separação. Esse processo ele acontece primeiro no barco, logo que tira a rede, né? Ou logo ali na beira da praia. E nós temos aí o trabalho feito, né, pela liderança da igreja. Esse trabalho ele acontece geralmente através do discipulado, do caminhar junto, de chamar a pessoa para perto, ou no individual, ou mesmo no coletivo, né? Esse processo de discipulado com a palavra.
Esse é um processo de tratamento, né? E quantos retrocedem? Quantas pessoas você chama para perto e quando você começa a esclarecer, falar do reino, caminhar, confrontar essa pessoa, muitos desistem, muitos voltam atrás. Então esse é um processo de seleção, onde a palavra que purifica, como Jesus disse, né, para os seus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho vos falado. Então não são todos que se submetem a esta palavra, a esse processo, né? E muitos retrocedem. Mas a seleção final, ela acontece apenas por Deus, né? A igreja tem um papel, a liderança tem um papel nesse processo, mas só Deus conhece o coração. Então o descarte final vai ser feito por Deus no momento chamado juízo final. Até lá, né, nós pedimos graça para o Espírito Santo com oração, como Jesus fez quando foi separar os seus discípulos, né? Ele passou uma noite inteira orando. Então, com oração, pedindo ao Espírito Santo, os líderes, né, trabalham para selecionar pessoas para o ministério, para encontrar aí os dons, e com a graça de Deus é feita uma seleção. Não que vamos descartar, né? Nós não descartamos ninguém, mas essa seleção para quem vai vir assumir posição, isso é feito com muito temor, né? E acontece, né, que às vezes passa peixes ruins, né? Há fortes indícios, né, teológicos aí ou históricos que acreditam que os nicolaítas, né, que fala lá em Apocalipse 2, que rejeitaram, né, a verdade, dizem que vem de Nicolau, que foi um dos diáconos, né, que foi escolhido. Então há uma corrente teológica que acredita que os nicolaítas veio de Nicolau. Se realmente é uma verdade, isso mostra que Nicolau era um peixe ruim, né? Então muitos creem que vem de Nicolau. Todo o processo para salvar vidas é louvável, por isso a rede é arrastada somente quando está cheia, né? Quanto mais peixe, melhor. Então nós evangelizamos, falamos do amor de Deus e queremos que todos se acheguem a Ele, e Deus muito mais. Segundo Jesus, essa separação final, ela vai acontecer da seguinte maneira: assim será na consumação dos séculos, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Ou como nós vimos aqui na parábola, né, do joio e do trigo, será separado o joio do trigo. Não tem como correr. Jesus falou diversas vezes, por isso nós também falamos disso, né? O juízo final vai acontecer, essa separação vai acontecer. Hoje, como diz a palavra, se no tempo que se chama hoje, ouvires a voz de Deus, não endureças o teu coração, entra no processo, não resista, se submeta, como nós falamos ontem, né, sobre a obediência, seja obediente. Procure pessoas maduras para que você preste conta. Deixe ser confrontado. Coloque pessoas ao seu lado que realmente processo de separação, e nós temos que estar aberto para ele, desejar ser tratado. Lá em Provérbios diz que o justo, quando ele é confrontado, quando ele realmente é corrigido, ele se alegra. E a palavra diz, né, corrige o justo, corrige o prudente, corrige o sábio, e ele vai te amar. E nós vemos isso como pastores, tem pessoas que a gente... E eles... perdemos ali o Facebook. Ah, voltou? Voltou, tá sim, tá normal. Tô acompanhando aqui também. Desculpa, gente, tinha caído ali a conexão com o Facebook, mas voltamos aqui. Então tem pessoas que é muito prazeroso de você conversar, você chama, corrige, a pessoa te ama, ele vai, ele quer, ele fala assim, não pastor, pode falar, se não estiver bem, eu sei que não é fácil, né? Mas eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero entrar aí nesse processo de aprimoramento, né? Glória a Deus. De conexão voltando aí, né, nossos irmãos. Então estamos falando aqui sobre discipulado, né? Pessoas que realmente se submetem, pessoas que têm um coração aberto.
Tem um dos meus filhos aí, das minhas ovelhas, né, que eu chamo, eu corrijo, né, eu dou feedback, ele fala, pode falar, pastor. Eu gosto muito disso, quando você vem e corrige. Eu gosto muito de ser corrigido, de ser tratado. É muito ruim você estar errando e não ter ninguém que te alerte, né, ninguém que fale com você sobre isso, né, sobre essa correção. Então vai acontecer, gente. Nós não temos receio de falar, porque Jesus falou muitas vezes. Falou sobre o juízo final. Falou sobre esse momento em que realmente viveremos isso. Então que o seu coração esteja em Deus, esteja dispostos, né? Por isso podemos afirmar que as boas novas, de certa forma, também más novas. As boas novas para um e más novas para outro, porque realmente haverá juízo, né? A palavra de Deus traz a seriedade do compromisso com o reino. Em nome de Jesus, nós estaremos aí junto com os bons peixes, né? Para a glória de Deus. A separação vai acontecer, mas que Deus nos dê graça, nos dê humildade e realmente podemos desfrutar as suas bênçãos. Só escaparão da condenação eterna os justos, ou os que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. A nossa justiça não é própria, a nossa justiça está em Deus. Nós nos submetemos a Ele. Ser justo não é ser perfeito ou impecável, mas fiel e obediente a Deus. Ser justo não quer dizer que você vai ser perfeito naquilo que você faz, que você não vai errar. Ser justo significa que há um processo na sua vida. Deus não espera que pessoas imperfeitas sejam imperfeitas, mas Ele espera que haja progresso. Deus espera que haja uma contínua busca por Ele, um desejo de melhorar, de crescer, de aperfeiçoamento. Em nome de Jesus, sobre a sua vida, que haja um contínuo aperfeiçoamento, que Deus te leve a crescer na graça e no conhecimento de nosso Deus. Na parábola da rede fica evidente a verdade de que Deus deseja salvar o mundo inteiro e que Ele procura fazer isso através da evangelização realizada pela igreja. Na parábola também ficou claro que não devemos esperar que todos sejam salvos, mas que todos, de alguma forma, tenham pelo menos a oportunidade de decidir. Quando nós falamos do reino, nós estamos dando oportunidade para as pessoas decidirem. E para concluir, a verdade prática de hoje: a evangelização é boas novas para quem recebe de coração e más notícias para os hipócritas ou os falsos crentes, incrédulos que a rejeitam. Amém? Obrigado por sua companhia, de estar aqui conosco. Vocês que estão chegando aí, que Deus abençoe vocês. Olha aí, Yolanda, minha prima querida, Deus abençoe vocês. Na quarentena aí, o Luiz, né, se revelou aí um chefe de primeira. Gente, o menino tá fazendo de tudo lá, cozinhando e não para de cozinhar. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar, queridos? Pai, nesta manhã tão gloriosa, Senhor, que fomos alcançados pela Tua Palavra, eu peço, Senhor, que o Senhor nos conceda este coração disposto a aprender, disposto a crescer. Coloque mais desejo em nosso coração, que sejamos apaixonados por Ti, Senhor, e sempre desejosos de ir para uma profundidade maior com a Sua Palavra. Deus, ajude-nos a orar, a Te buscar, Senhor. Oh Deus, pois reconhecemos que o Senhor é Senhor das nossas vidas. Quando oramos, quando em oração dizemos a Ti, ajuda-nos, Pai. Reconhecemos a nossa limitação, a nossa dependência de Ti. Por isso coloca o desejo de Te buscar cada vez maior, Senhor, de nos aprofundarmos em Ti.
Pai, nos conduza, Senhor, em nome de Jesus nesse dia. Ó Deus, dá-nos encontros com a Tua Palavra, com o Teu Espírito Santo. Usa-nos para evangelizar, Senhor. Usa-nos para compartilhar o amor de Deus por nós. Ó Deus, que possamos falar deste amor que nos alcançou, desta salvação maravilhosa que está disponível a todos. Senhor, em nome de Jesus, aperfeiçoa-nos. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal e que a Sua vontade seja plena em nossas vidas, ó Pai. Conduza-nos, Senhor, em Teus caminhos, em nome de Jesus.